hoje aqui para concretizar o segundo episódio do Barraqueiros, um podcast que mostra a verdade sobre a maternidade atípica, apresentando a vida como ela é. E aqui do meu lado direito eu tenho Zuleine, uma mãe atípica extraordinária e maravilhosa, uma guerreira sem precedentes, que eu queria que se apresentasse. Zuleine? Eu sou a Zuleine, sou formada em pedagogia, tenho especialização em ABA, mãe de 3 crianças maravilhosas, a Ana Esther, 7 anos, Ana Beatriz, com transtorno do autismo, TDAH, deficiência intelectual, e do Ezequiel Neto, transtorno do autismo e desviação do TDAH. E hoje, não exerço a profissão da pedagogia, mas eu exerço a das melhores profissões, que é ser mãe cuidando dos meus 3 filhos. E profissão difícil essa. Desafiadora, né? Muito desafiadora, por conta que o autismo, para mim, ele tem vários significados, né? Mas um deles ele trouxe para mim uma resposta de superação, de cura. Eu sempre digo isso, eu sempre vou dizer que foi me tirar de uma situação depressiva, de ansiedade, tudinho, mas isso eu também não quero romantizar o autismo, porque eu passo muitas noites acordada, a dificuldade das terapias, de não conseguir todas as terapias com meus filhos. Hoje eles só fazem a ecoterapia, né? Então, assim, eu tenho muitas limitações, eu não consigo hoje ser profissional, exercer a profissão da pedagogia, porque eu não tenho com quem deixar meus filhos, eu não tenho uma rede de apoio, né, ali bem sustentável mesmo. Minha rede de apoio é o meu esposo e a minha mãe. E o meu esposo tem que trabalhar para sustentar a família, né? Então, eu tive que abrir mão de uma maneira profissional. Tem uma questão do artesanato, que amo desde a minha infância, mas também não consigo exercer, porque quando eu tentei exercer o artesanato, eu trabalhava decorando sandálias, a havaiana, fazendo com pérorazinhas. Só que, tipo assim, meus filhos não deixam, não deixam, porque eles pegam o poste de pérola e jogam no chão, aí eu acabo perdendo o meu material, então eu também desisti. Então, a maternidade atípica, ela é muito desafiadora, né? E por mais que eu tenha assim, uma visão de superação das questões psicológicas, tem um desafio que me limitou na maternidade atípica, me limitou muito. Onde hoje eu peguei também esse desafio para me ajudar e buscar melhorias, né? Graças a Deus. Do meu lado esquerdo, outra mãe, também guerreira, também poderosa, também determinada. Keliane, que nós conhecemos como KL Divulgações. Se apresente, querida. Meu nome é Keliane, conhecida como KL Divulgação, né? Também sou profissional, faixa preta segundo dan de Taekwondo, né? Já ganhei vários torneios fora. Também sou bandejeira, tenho curso de marcas italianas de café, trabalhei em hortelaria, mas veio o diagnóstico do autismo das minhas filhas. Muito tardio da minha primeira filha, e por ser lesa e falta de conhecimento, passei muito tempo no sofrimento. Aí vi as minhas outras 2 filhas, né, que eu tenho a Rihanna, que tem autismo, epilepsia silenciosa, convulsões ausentes e a ausência de epilepsia, né, que é a epilepsia mesmo. E tenho a Bárbara, que tem obesidade, ela é pré-diabética, é autista e tem TDAH. Tenho a Raíssa, que é autista, mas também passou uma situação que ela ficou com algumas sequelas após uma vacina que foi para dentro do organismo dela, aonde gerou várias complicações. Hoje a gente tem um cuidado também com a Raíssinha. Então, após todos esses atos, né, eu era lesa, eu não vou mentir, não conhecia muito das leis, nem muito do assunto. Após todo o ocorrido da Rihanna, né, eu conheci essa linda mulher,
várias outras mães que têm conhecimento e eu abri a minha mente que para mim ter melhorias de tratamento para as minhas filhas, eu precisava buscar conhecimento, tratamento e medicamento, onde eu conheci o senhor, o seu Heisman, também, que abriu portas, porque desde 2024 eu estava na fila de espera para todos os tratamentos, terapia ocupacional, tudo aquilo que a criança necessitava, mas também como eu era leiga das leis, do conhecimento, e eu sempre digo e vou bater na tecla, que é uma fala que eu sempre falo nas redes sociais, que pai e mãe não é para sempre, os nossos filhos têm que ter autonomia, como o senhor sempre ensina, para eles terem alguns dias melhores. Então, através das meninas e do fato ocorrido com a minha filha dentro da escola, onde ela sofreu agressão e teve todos esses problemas que a metade da cidade conhece, né? Que ela foi internada, teve várias convulsões, aí está em surto pós-traumático, que já está bem melhor, né? Que ela teve um último agora, semana passada, que aconteceu, que é por causa da emoção dela, mas está sendo aqui acompanhada pela Escola da Natureza e com a ajuda das meninas também, né? Que eu estou tendo com o senhor. Eu fui buscar para mim. Hoje eu faço uso de medicação de clonazepam e sertralina. Foi aumentada essa semana. Para mim também, novamente, eu tive uma crise que eu auto-me-agredi, que eu não suportei. Tá na época de férias. Ainda faltou medicação. As crianças entraram em surto e eu entrei em surto junto, né? Então, é muita coisa que a mãe atípica, ela passa sim, acontece sim. O autismo, você é guerreira. Não, a gente não é guerreira. A gente tem que ser forte porque tem que ser forte. E aí, o que acontece? Eu tenho duas escolhas. Ou eu trabalho, ou eu cuido. Então, eu trabalhava para dar comida às crianças. Então, como nessa situação agora eu perdi todas as áreas de emprego que eu tinha, que era a divulgação, né? Porque quando a gente trabalha, eles acham que a gente está sustentando as crianças do BPC, porque na boca do povo a gente a gente anda como anda por causa do BPC da criança. E não existe isso. E quando vê uma, duas ou três, porque quer os três pro BPC, que é a boca do povo. Dizer, é o BPC para a mãe manter a vida. E às vezes aqui só tem uma, o BPC das minhas, do BPC. Aí quando a gente trabalha, o que acontece? Aí abandonou as crianças, ó. Não liga para as crianças não, tá trabalhando. Aí quem é que vai dar de comida quando você é mãe solo? Ou você trabalha ou você cuida. Então quando eu trabalhava, o pai cuidava para mim trabalhar. E como eu trabalhava na área da rede social, que é a área mais polêmica, a gente tem que se encaixar o padrão da rede social, vem o julgamento. O julgamento é o quê? Ela tá ali porque ela tá curtindo, ela tá assim, mas não entende que ela era minha fonte de renda. E por quê? Porque eu não tive portas abertas quando eu procurei aqui. Para mim, fazer o que eu gosto. Falar de projetos, falar, como eu estou falando agora, do autismo. Eu tive que ir para uma área que eu tive que ganhar dinheiro. Porque tem água, tem luz, tem comida, tem aluguel. Tem que manter as crianças. A minha tem seletividade alimentar. Outra tem compulsão alimentar. E isso gera custos. E custo precisa de dinheiro para você manter. Então, eu tinha duas escolhas. Quando aconteceu esse fato com a minha filha, que todo mundo disse assim, a Kaeli ficou sem aluguel, sem comida, sem ela e sem beira, não ganhava tanto dinheiro, não fazia tanta coisa, mas eu trabalhava. Como é que eu ia trabalhar se eu não tinha como mais trabalhar? Que se ninguém agora fica com a minha filha pela situação que ela vive. Ninguém fica mais. Então, não tenho como trabalhar. A minha única oportunidade foi dizer, me ajudem. Aonde foi feita uma reunião que ia dar toda assistência à criança, palavra que é bom, que pode ser pobre, preto, mas tem que ter palavra, né? Não importa o seu gênero, não tiveram palavra. Onde eu fui acolhida por vocês e pela Mami Focane. Aí, a gente passa hoje na cidade e as caras deixam matar a gente. Por quê? Porque eu fui atrás de recursos, porque eu tive que me expor na internet, eu tive que expor minhas filhas na internet. Por quê? Eu ia deixar minha filha com fome? Eu ia ficar na rua? Eu ia ficar sem tratamento? Como é que eu ia viver? Sem emprego, sem tratamento, sem dinheiro, sem remédio? Como é que era? Aí tinha que me calar e sofrer. Uma mãe, pelo filho, ela faz qualquer coisa. Se fosse necessário, você vai sair pra rua, pegar uma sacola, mesmo o patamar hoje que eu tenho dentro do Kauai, a plataforma que eu tenho, tanto de dinheiro que eu já ganhei trabalhando lá dentro, se fosse necessário ir pra rua, pegar um saco pra pedir esmola pra dar pra minha filha, eu tinha ido. Eu tinha ido, eu não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Vergonha era eu deixar as minhas filhas ficarem na situação que estavam,
pela uma situação que aconteceu dentro da escola, que é onde era de responsabilidade da escola, era me ajudar, daqui da Pidoreta, me ajudar, e me viraram as costas. Bateram as portas na minha cara. Aí eu pergunto, se fosse você que tivesse uma filha típica, agredida dentro da escola, tendo como consequência um traumatismo craniano e muitos dias de internação, sem recursos, sem assistência, sem cuidado, você ia brigar pelo direito do teu filho? E se você fosse brigar, iam te chamar de barraqueira? Zu, você já foi chamada de barraqueira? Quando? Assim, a primeira vez assim, que eu fui titulada por essas questões foi no ambiente escolar, né? Nas creches, né? Porque, por exemplo, quando ocorrem alguns fatos em relação aos nossos filhos, que a gente vai querer esclarecimento, a gente não titulado dessas formas, porque a gente quer esclarecimento. Então, não vê uma mãe preocupada com o filho para querer esclarecimento. Ah, lá vem a mãe da Ana Beatriz. Lá vem a Zulene. Lá vem a barraqueira. É mãe atípica. Então, assim, esse título, eu acho que eu não fui a primeira mãe a ser titulada de barraqueira dentro da creche. Eu vou falar creche porque meus filhos são de creche, né? Mas foi na creche que eu fui titulada dessa forma. Por ser mãe atípica, por ter filho com transtorno. E eu não fui brigar. Eu fui, muitas vezes, querer esclarecimento de fatos ocorridos com uma criança de 4, 5 anos que não verbaliza, né? Então, assim, e muitas vezes o título de barraqueira, de explosiva, de estressada, que eu fui titulada particularmente, foi dentro da creche. Então, assim, isso é tão humilhante, porque você vai para querer um esclarecimento de algo do seu filho, da minha filha, eu estou falando da Ana Beatriz, minha filha, né? E depois que você, eu usar esse termo, enlouquece como mãe e se desregula psicologicamente, você ser titulada de uma forma assim, você chega em casa arrasada. Droga, desculpa a expressão, eu não queria me desregular psicologicamente. Eu só queria entender o que aconteceu com a minha filha. Eu só queria entender o porquê disso. Eu só queria entender por que aconteceu isso. Porque no início do ano letivo foi conversado isso, foi tido reunião sobre isso. Então, assim, esse estímulo que é dado para a mãe atípica é dentro sim das escolas, é dentro sim das creches. Hoje, eu vou ser bem sincera dizer aqui particularmente, obrigada ao Senhor. Porque muitas vezes disse para mim particularmente, Zu, que é isso? Barraqueira? Não. Use isso como orgulho. Você está só querendo defender a sua filha. Eu digo isso quando o senhor atendia a gente lá na outra salinha, atendia a mim, lá na outra salinha dizia, isso é motivo de orgulho. Então, assim, quando o senhor levantou esse programa aqui, falou a questão da barraca, ele pediu a minha opinião, eu falei, é orgulho mesmo. É orgulho mesmo. Então, assim, para mim o título desse programa como barraqueira, para mim não é motivo de vergonha, é de orgulho, porque vale a pena eu querer saber, entender o que acontece com a minha filha e com o meu filho dentro da creche, porque eles não verbalizam e não sabem dizer para mim. Hoje, lógico, através das suas orientações, como psicólogo da Escola da Natureza, como professor, e como um amigo que hoje eu posso dizer que o senhor e como nossas conversas que a gente tem mais íntima, muito obrigada, porque as suas orientações para mim, do tempo que eu estou aqui na Escola da Natureza, me tornou a mulher que eu sou hoje. Então, eu ousaria de partilhar que meu esposo, essa semana, ele falou para mim, Zu, se você ter oportunidade de estar em o senhor sabe coisa que eu não é muito falar. Mas há 3 anos atrás, meus colegas de trabalho partilhavam. Não adianta você assinar uma carteira de trabalho, Ezequiel. Você tem uma esposa que tem um psicológico tão assim, uma mente tão fraca, que é te ligando direto e passando mensagem direto. Porque seu Raísso, ele saía para trabalhar, eu ligava direto. Tem 3 filhas, não consigo, eu tô cansada, eu tô isso, tô aquilo. O senhor sabe como eu cheguei aqui. Muitas pessoas que me conhecem intimamente sabem como eu estava.
Entende? E o psicólogo que eu tive, a psicóloga que eu tive tem nomes. É Raspinheira e Sandra. Viu? E hoje eu fico muito feliz porque eu vejo algumas mães atípicas em que eu tenho como amigas e eu aconselho através daquilo que eu fui ensinando aqui dentro. E o meu nome ainda está no fila de espera para ser acompanhado pelos psicólogos dentro do município. Tipo assim, se eu receber essa vaga, eu tenho o orgulho de dizer para outra mãe. Porque hoje eu me considero com o meu pistolão saudável, sabe? Porque assim, eu sei como eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui para ecoterapia para Ana Beatriz, eu ainda não tinha o Ezequiel Neto, foi para Ana Beatriz. Mas a primeira a ser tratada foi a Zulene. Zulene, o que eu queria é que secretária de saúde, secretário de educação, prefeito, governador, ministro, presidente vivesse um único dia na pele dessas mulheres. Gente, a vida ia se transformar. E só para evidenciar, ter um filho autista dá uma mão de obra desgraçada. Ter 2, armaria. Ter 3, Jesus amado. E não ter nenhum apoio, nenhum ajuste, nenhuma ajuda do poder público é desastroso, é vergonhoso, é imoral. Kellyanne, quando você foi chamada de barraqueira? Só cortando um pouquinho assim para concluir sobre o que o meu esposo falou. Porque assim, para mim foi muito assim, graças a Deus, né? Dele dizer, né, que ele não tinha condições de assinar uma carteira. Hoje meu esposo tem uma carteira assinada. Não ligo mais para ele atrapalhando o trabalho dele. Assim, isso é tão significativo, porque enquanto algum dizia que ele não assinasse uma carteira porque tinha uma mulher louca, hoje ele sustenta a família dele e tem uma mulher saudável, né? Bate. Uma mulher saudável que multiplica e ajuda um grupo de outras mães a terem o mesmo caminho. Voltando. Quando te chamaram de barraqueira, Fê? Há muitos anos atrás. Conta. Me chamaram de barraqueira na primeira vez que perderam a minha filha, a Rihanna, a mesma criança. Perderam a sua filha? Foi. Atípica? Atípica. Autista? Foi. Como foi isso? Foi quando ela era menorzinha, que ela não verbalizava muito, ela não liga nada dela. Hoje ela fala, não, por quê? E aí a diretora estava no portão da escola, não sei se pode estar ou não, tá no portão, mas estava no portão da escola, e ela falou e ela deixou a menina ir embora. Saiu da escola. A gente foi me encontrar a menina, 6 horas da noite, a menina andando nas antigas casas que a gente já tinha alugado, né? Porque a gente morava numa casa que tinha muito rato. E aí eu fui pedir ajuda para um aluguel, que eu ia ter a raiva. E ela foi nessa casa. Ela ficou lá sentadinha no portão e a gente procurando ela. Foi daí que eu sentei com eles e dei mais uma chance. Hoje, particularmente, eu como mãe, eu não tenho coragem de mandar mais ela pro colégio. Colégio, pra mim, não tem mais segurança. Não tem. Porque se a KL, ela é barraqueira. Mas após o acontecido da minha filha, tudo mudou nessa escola que ela estuda hoje. Eu sei que a forma do que o meu barraco foi se sentar e com testemunhas e perante a escola, o pessoal da direção, o pessoal da coordenação da educação, eu não fui agressiva com ninguém. Eu relatei o que aconteceu, eu conversei, escutei, ouvi, falei, né? E através do que aconteceu com a minha filha, hoje eles mudaram alguns hábitos. Então eu vi algum progresso para não acontecer com outras crianças o que aconteceu com a minha filha. Não sei se esse hábito vai permanecer ou se é só uma fachada para passar o assunto, porque tudo é boa aparência, tudo é mídia, né? Porque para mim foi só mídia o que disseram para mim. Porque o que mais um ser humano, digo e repito, como pobre cidadão, ser humano, nascido e criado, pode ser da família pobre, é ter palavra. Uma coisa que não honrar. Um carro para minha filha vir para ecoterapia, onde foi apadrinhada. A minha filha, tudo que aconteceu dentro daqui, de Pindoretama com a minha filha não é acompanhada por um psicólogo de Pindoretama, não entrou no núcleo ainda. Eu não estou surtada, não toquei, sou bem expressão isso. Eu não toquei fogo na escola, não toquei fogo em diretor, não toquei fogo em ninguém, porque o senhor foi o que me deu acolhimento psicológico junto com a Zulene. E hoje, a minha forma de barraca é pelo meu tom de voz
A minha forma de barraco é porque eu exijo direito à minha filha? A minha forma de barraco é entender o que aconteceu dentro da escola com a minha filha? Porque qual foram as providências que fizeram com a outra criança? Qual foram as providências que foi tomada? Até hoje eu não tenho essa resposta. Ai, mas foi só um cascudinho. Foi o que eu ouvi. Foi só um cascudinho. Só para deixar claro. Filha da Kelly foi agredida na escola porque ela estava sem acompanhamento e supervisão. Essa agressão resultou no traumatismo craniano e muitos dias de internação, com surtos psicóticos e uma série de complicações emocionais. E o governo municipal fez o quê para apoiar? O que é? Nada. Eu gritei nas redes sociais, eu chorei. Eu pedi uma explicação. Eu pedi para me falar com o excelentíssimo prefeito. E até hoje eu não tenho resposta. E a verdade é que isso não é exclusivo desse município. Infelizmente, Brasil afora, muitas mães têm que brigar para ter acesso ao direito à educação, à saúde e à inclusão. E a verdade é que, na ampla maioria dos casos, esse direito é negado. E aí o que a gente faz? Bota barraco. E um barraco ético, um barraco justo, um barraco em que a gente não precisa proferir ofensa, a gente não precisa bater, mas a gente vai brigar, porque por meu filho, o meu filho é um morro. O meu filho, nós não estamos ensinando a ninguém a agir com agressividade. Ao contrário. Por esse motivo é que na quinta-feira desta próxima semana nós vamos ter aqui um advogado voluntário de plantão para atender toda e qualquer mãe ou família que precise de orientação jurídica para que a gente consiga ter consulta médica, que aqui em média espera-se 6 meses a 1 ano para ser atendido, terapias no núcleo de atendimento, que muitas vezes são 2 anos de espera, medicamento que falta com muita frequência, muito embora exista verba federal para isso. E aí a gente vai buscar um barraco jurídico, acionando secretários, prefeitos, governadores, quem quer que seja, por intermédio da justiça, porque um mandato judicial, se ele for negado, a pessoa em questão é presa. E é por esse motivo que a gente tem muito orgulho de dizer que nós somos barraqueiras. E somos tão barraqueiras, seu Raiz, que quando o secretário de saúde me vê, ele droba a esquina. Ele corre, ele vira as costas, ele não tem coragem de olhar na minha cara e me dar uma explicação. Até hoje, o secretário de educação daqui da cidade, ele não tem coragem de olhar na minha cara e se sentar comigo e conversar como um adulto. Porque ele acha que, é barraqueira. O meu barraco é só para entender o que acontece. O que aconteceu. E agora, como é que essa criança vai ficar? Que momento ela vai voltar e retornar às escolas? Porque nem alfabetizada com 12 anos ela ainda é. Você entende isso? Você consegue captar a dor dessas mães? Essa tem 2 crianças autistas. Essa tem 3, gente. Eu não consigo conceber isso. Eu sou autista. Eu tenho um filho atípico com TDAH. E eu passei muito tempo querendo entender isso sofrendo. Mas sofrimento está aqui. No mínimo, o que elas precisam é de empatia. Mas mais do que isso, de direito. E na Constituição Federal está dito que educação, saúde e inclusão são direitos universais. Está sendo negado. Continuamos mudando barraca. E aquela história, né, que eu sempre digo, eu sempre falo nas minhas redes sociais, o autismo não é para pobre. Não é. O autismo não é para pobre. Porque quem tem uma classe média mais alta, tem uma babá, tem as terapias, se não conseguir pelo SUS, paga, né? Porque tem comida na casa. E assim, eu carrego a divulgação. A pior coisa que existe é você olhar e você não tem nada pra comer. Pra dar pro seu filho. Você, tipo assim, Deus providenciar todo dia. Então, o autismo não é para pobre. Você que tem a classe média alta, que anda com babá, você que tem uma oportunidade de conseguir pro seu filho,
Você nunca vai entender a mãe baixa renda, que precisa e necessita, sim, do SUS. Que precisa e necessita, sim, ir para a fila de espera. E muitas dessas mulheres hoje, eu já pensei em me matar. Porque você não tem nem o psicológico, né, nem pelo caso do tratamento. É o seu filho olhar para você e dizer que tá com fome. Aí se você for trabalhar, você tá abandonando. E ainda por cima, ninguém quer ajudar em relação ao seu trabalho. Não tô falando só da minha área. Ontem eu tive com uma mãe que cliente julgando a criança. Então, se você não apoia, não dá palavra de sofrimento. Você pode estar matando a mãe que aquela criança fica sem família. Você não tá entendendo, seu Alisson? Então, eu vou dizer para vocês, população de Fidoretama, população do Ceará, população do Brasil, se vocês quiserem tirar essa taxa de mãe BPC, apoia o trabalho, vai lá. Faz um cabelo, compra uma chinela, faz uma unha com a mãe atípica. Ajuda. Tem medicamento que não entra na fila do SUS. E eu agradeço, depois eu agradeço uma instituição, um órgão que está ajudando na medicação da minha filha. Porque tem medicamento que não entra e é caríssimo. É caríssimo. Hoje, pra gente andar de ônibus, os ônibus, seu Raísso. Se vê a mãezinha com crachá, eles passam direto. Vocês sabem, pelo menos tem para comprar uma água. Os ônibus não param para ir com crachá. Porque aí, ó, é uma passagem não para. É muito humilhante. Além da humilhação de esperar pelo SUS, do pessoal que não tem consciência e do governo. Porque até os ônibus, seu Raísso, eles não param. Você tem que esconder o passe livre, fazer assim, e vai apostar na área, já olho para você assim, ó. A discriminação. Gente, é exatamente por isso que no dia 18, próximo sábado, nós vamos ter aqui, na Escola da Natureza, mais um encontro promovido pelo grupo de mães no Infocame, mas não é exclusivo para elas. Onde a gente vai ter a felicidade de receber a embaixadora do autismo do Estado do Ceará para esclarecer, para orientar, para nos ajudar nessa rede de apoio. Bem, e mais do que isso, essas duas mães estão aqui porque elas estão sendo acolhidas por mim e por dois empresários da cidade que decidiram bancar a ecoterapia dos filhos deles. A eles o nosso mais profundo agradecimento. E se você pode, se você consegue, ajuda a gente com o que for possível, porque a necessidade aqui é gigantesca. Mas para a gente encerrar, tuas últimas palavras, né? As últimas palavras é para a Escola da Natureza. Caio, certo. Quero dizer para vocês, do fundo do meu coração, mesmo meus clonozepam, cetralina, eu tenho um grande respeito do seu Raísso. E peço você aí do outro lado da telinha, que antes de você julgar, falar, apontar, escute os dois lados. O seu Raísso, que você tá vendo aqui, que chamam de velho barbudo, que eu acho a maior falta de respeito quando chama com ar de deboche, ele tem o crachá. Você tá entendendo? Isso é crime. Você aí do outro lado que fala isso com ele. Mas esse velho barbudo que a gente chama com muito respeito, eu quero que várias crianças cresçam e tenham o talento dele. E abram mais escolas da natureza nesse mundo. Que tenham profissões. Que sejam médicos, dentistas, palestrantes. Entendeu? Antes de você falar, você olhe pra cá. Porque se você não tem um filho, você pode ter um filho de um amigo, um sobrinho, um conhecido, um parente, que você quer respeito. Então respeite esse velho barbudo que quando você fala com falta de respeito. Respeite a Escola da Natureza, onde tem vários animais sendo muito bem cuidados. Respeite esse lugar aqui que traz paz, saúde, tratamento e esperança de dias melhores para muitas crianças que já conseguiram entrar. E outras que estão aí, ó, pedindo a Deus para arrumar um padrinho.
Você empresário, você cidadão de Pindoretama, você vai criticar? Usa a tua crítica em apadrinhamento para uma criança, para trazer dia melhor, para tirar dessa fila, para tirar uma mãe como eu, né, dessa situação. Então peço para você que limpe a sua boca antes de falar da escola da natureza. Passe no portão, vem aqui pela estrada do Barrocão, né? E não tá muito boa não, mas você venha, abra o portão e entre e conheça o trabalho que é realizado aqui dentro. E você, empresário, que quer ajudar, não vai custar nada. Abra a mão, que você está ajudando outra criança. E além de abrir a mão, abra a cabeça e venha conhecer de perto para orientar outros empresários. E aqui eu encerro minhas palavras. A segunda notícia é que ontem me visitou aqui um cara maravilhoso que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo hoje. Benoni, empresário local do Shopping da Madeira. Que depois de ouvir tudo que nós comentamos, ele disse: deixa comigo que eu apadrinho uma criança. Gente, isso não tem preço. Pode ser debitado no imposto de renda, é a preço de custo e é um ato de caridade cristã. E para não ter nenhuma dúvida, finalizando agora, semana passada me perguntaram a que eu serei candidato. E eu digo de boca cheia com todas as letras: a porra nenhuma. Eu não tenho o menor interesse em me envolver com política partidária. Mas eu tenho todo o interesse em dar consciência política a todas as mães para que elas briguem por seus direitos. Somos nós, barraqueiros, com muito orgulho. Obrigado, gente, e até a próxima semana.